Hoje iremos falar sobre a transpiração foliar. O processo de transpiração engloba a passagem da água por toda a planta, desde a absorção pela raiz e terminando na evaporação através dos estômagos. Diversos fatores influenciam na taxa de transpiração da planta. Podemos citar a umidade, que é uma taxa inversamente proporcional, ou seja, quanto mais úmido, menos a planta transpira, e quanto mais seco, mais ela transpira. A temperatura, que quanto mais alta, mais a planta irá transpirar. E os ventos, correntes de ar, já que ventos secos levam a planta a transpirar mais. Não podemos esquecer de levar em consideração os fatores da própria planta, como, por exemplo, a espessura da cutícula, a quantidade de folhas e a presença de tricomas, que levam a planta a perder menos água. A transpiração ocorre em qualquer parte da planta que esteja acima do sol. Porém, é possível observar que a maior parte ocorre nas folhas, nos estômatos. Os estômatos são pequenas aberturas circundadas de células guarda que são localizadas na epiderme. A transpiração estomática ocorre em duas etapas, sendo a primeira a evaporação da água que está presente na parede celular das células que circundam os espaços intercelulares das folhas, e a segunda é quando o vapor da água difunde-se pela atmosfera dos estômatos. Percebe-se então que a abertura e fechamento dos estômatos está diretamente ligado à quantidade de perda de água. Quando os estômatos estão fechados, a gente pode observar uma menor perda de água, porém, o gás carbônico não consegue entrar na planta e ele está diretamente ligado à fotossíntese, um processo muito crucial para a planta. Então, as plantas desenvolveram um mecanismo que elas deixam seus estômatos abertos durante a noite, sendo assim, não tem a luz do sol para aumentar a perda de água, mas mesmo assim consegue absorver o gás carbônico. A abertura e o fechamento dos estômatos é determinado pelas mudanças na célula guarda. Quando a célula guarda está túrgida, é quando acontece a abertura. Já quando ela se torna flácida, acontece o fechamento. O movimento estomático ocorre pela entrada de... O movimento estomático acontece pela entrada e saída dos íons potássio em células guarda. Em certas condições, tais como a presença de luz ou de baixos índices de gás carbônico, os íons são bombeados para as células guarda. Com o aumento desses íons, essas células começam a absorver água, tornando-se, portanto, túrgidas, e os estiolos imediatamente se abrem. Para o fechamento, o processo é inverso, ou seja, as células guardas perdem os íons e, ao os perderem, também perdem água, deixando as células murchas. Os cactos são de clima quente, então eles não têm folhas, sim espinhos, que mesmo sendo folhas modificadas não desempenham as mesmas funções. Eles não podem perder tanta água, então seus estômatos estão localizados no caule. As plantas de sombra, que não pegam tanto sol, diferentemente do cactus, têm ou menos folhas, porém bem maiores, como esta, ou como a samambaia, que tem mais folhas, mas de tamanho menor.